Segundos anos, boa tarde. Vamos continuar nossa aula de hoje falando sobre a luta pela reforma agrária, pela posse da terra no Brasil. Quando a gente fala de reforma agrária, o que você entende por reforma agrária? Quando a gente fala de reforma agrária, a gente está falando da distribuição justa da terra para que todos aqueles que precisam da terra, que necessitam da terra para sobreviver, para tirar o seu sustento dela, tenha acesso a essa terra. Então, seria distribuir terras, você vai reduzir o grande latifúndio para distribuir terras para aqueles que precisam. Ok, recapitulado o que é reforma agrária, vamos voltar lá, vamos falar das ligas camponesas. As ligas camponesas é um dos primeiros movimentos de luta pela reforma agrária organizados no Brasil, organizados de fato, que tinha aquele objetivo assim, o que nós queremos? A reforma agrária, a distribuição justa da terra. Então, as lutas camponesas, elas surgem ali por volta de meados dos anos 40, final ali do governo Vargas, época também de final de Segunda Guerra Mundial, e ali aliados, incentivados pelo PCdoB, pelo Partido Comunista do Brasil, né, começa tem início aí essa luta dos camponeses nas chamadas ligas camponesas. Mas o que acontece? Final de Segunda Guerra Mundial, começa ali Guerra Fria, o Brasil se alia aos Estados Unidos e essas ligas camponesas vão ser vistas como ameaça, né? Vão ser vistas e tratadas como comunistas, até porque elas tinham uma ligação com o Partido Comunista, e vão ser suprimidas. Elas retomam a luta nos anos 50, por volta de 1954, no Pernambuco, e de lá ela vai expandir e atingir outros estados brasileiros. Nesse segundo momento, ela já é, digamos assim, mais organizada, ela tinha objetivos muito claros. Quando eu falo assim, o principal objetivo é a reforma agrária, mas ela tinha a preocupação de assistência aos camponeses, de oferecer educação, assistência jurídica, assistência médica. Então ela tem todo um aparato legal, digamos assim, para existir. E essa luta, essas ligas camponesas, elas vão ganhar força no governo de João Goulart, ali início dos anos 60, porque ele era um presidente que primava, né, a questão da reforma agrária. Então, eles vão estar ali aliados nessa luta pela reforma agrária. E o sonho dura pouco, porque o governo de Jango ele é interrompido pelo golpe militar de 1964, que implanta a ditadura militar no Brasil. E a ditadura militar, ela veio sim com o intuito de combater a esquerda era vista como inimiga, era vista como alguém que ia prejudicar o Brasil, e todo aquele que foi visto como esquerdista, que foi taxado, muitas vezes até sem ter conhecimento de fato do que é esquerda, ele foi taxado de esquerdista, ele foi combatido e reprimido. E as ligas camponesas foram suplantadas, os seus principais líderes foram presos, torturados, e as ligas camponesas foram proibidas de existir. Mas já no finalzinho da chamada ditadura militar, os camponeses do Brasil vê renascer um movimento
de luta pela reforma agrária, o que a gente conhece hoje como MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que na próxima aula nós vamos continuar falando deles.